Sekekama, o leão colosso de Botsuana, que foi traído pelos próprios filhos e perdeu tudo o que conquistou, até mesmo a vida. A história é o contrário da história de Nott, que fugiu com os filhos e voltou muito mais poderoso. Sekekama era um leão alfa, um machão poderosaço. Só que ele foi morto no final pelos próprios filhos. Traído pelos próprios filhos. A história foi o contrário da belíssima história de Nott. Isso é porque a gente costuma humanizar as coisas, mas a natureza não pensa dessa maneira. Porém, é diferente analisar as histórias, não é? Tem emoção nessa situação, porque afinal de contas, Sekekama era tido como o colosso, o poderoso, aquele que provavelmente no X1 poderia ganhar 1-1, e ele o fez enquanto pôde, até ter sido traído pela união dos próprios filhos. A história é incrível. Você tá seguindo aqui, velho, porque a gente já tá no 18º capítulo e vai ferver aí no carnaval, onde eu vou lançar pelo menos 8 capítulos por dia, somando mais de 50, cara. Então acompanha essa saga que tá muito legal. Bora ver a história do Sekekama, o Colosso? Em 2014, no coração de Botsuana, os irmãos Sekekama e Thornnose emergiram como líderes do Pântano Sul. Sekekama, um dos maiores leões da África, se tornou uma lenda, governando com força. Mas o tempo trouxe sinais de declínio. Em 2016, um de seus filhos se rebelou. Sekekama o feriu, mas permitiu que partisse. Em 2021, enfrentou Makalo, líder dos Reis do Rio. Sekekama venceu, mas saiu enfraquecido. Depois, nômades invadiram seu território e ele lutou novamente. Saiu vitorioso, mas ainda mais debilitado. Seus próprios filhos formaram uma coalizão contra ele. Mesmo ferido, Sekekama enfrentou um dos filhos e estava prestes a vencer, quando outros 3 o atacaram juntos. No fim, foi derrotado pelos herdeiros que treinou. O filho que o enfrentou diretamente também morreu no dia seguinte. Sekote, o filho expulso anos antes, observou tudo do alto de uma montanha. Ele parecia refletir sobre a tragédia, como se soubesse que não queria o trono daquela maneira. No X1 não tinha ninguém para Sekekama, o Colosso. Você pode ver que ele derrotou os primeiros adversários, depois derrotou os segundos adversários, mas mesmo assim se feriu, cara, se feriu gravemente. E aí, depois veio o filho dele, o atacou, numa briga fantástica, onde o próprio filho morreu dias depois, porém o restante dos filhos o atacaram. Aí era demais, cara. Ele já tinha sido enfraquecido por ter derrotado um leão alfa, depois foi atacado pelos reis do Rio, depois atacado pelo seu próprio filho, e depois os seus outros filhos continuaram o ataque. E aí não tinha mais como resistir. Mas ele sempre vai ser lembrado como o Colosso. E a história contrária à história de Nott.